Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Este vídeo é especialmente para os torcedores e torcedoras do Corinthians, para os torcedores e torcedoras do Palmeiras. Falemos um pouco sobre o derby, né? O grande derby aqui da capital paulista, o jogo entre Palmeiras e Corinthians. O Verdão recebeu o Timão na sua casa, no Allianz Parque, e praticou de novo o jogo da mediocridade, né? O jogo covarde, o jogo do medo, né? O jogo do medo, né? O medo de vencer uma equipe que não consegue vencer ninguém, né? Um jogo em que o Palmeiras fez de tudo para empoderar o Corinthians, um jogo em que o Palmeiras fez de tudo para conseguir elevar um pouco o nível do Corinthians. E eu vou dizer para vocês, de certa forma até conseguiu, porque era muito provável que no Parque São Jorge muita gente dava esse empate como um grande resultado, em função dos acontecimentos recentes no clube, em função dos resultados que tem acontecido com essa equipe do Corinthians, em função inclusive da frustração já de muitos torcedores, até mesmo de pessoas que apoiavam antes, mas muita frustração com o trabalho do técnico Silvinho. Então o que acontece, que a gente viu hoje no Allianz, foi um retrato muito fiel da mediocridade, e no caso das duas equipes, não somente do Palmeiras, mas também do Corinthians. Vamos analisar aqui. Primeiro, que o Corinthians tem um problema sério, muito sério, que é a sua defesa. A sua defesa hoje o jogo inteiro sinalizou para o Palmeiras: venha, trabalhe no campo de ataque, trabalhe aqui no meu campo de defesa, que eu vou entregar que eu vou facilitar tudo para vocês, né? E o Palmeiras não entendeu isso, né? O Palmeiras não soube entender isso. No começo teve uma ótima jogada de novo com o Rony fazendo um trabalho ali muito interessante, aquela coisa de correr com qualidade, né? O cara que quando corre consegue executar não somente a função de correr, mas também de conduzir a bola com eficiência. Olhou várias vezes antes de fazer o cruzamento, fez um cruzamento ali certeiro e encontrou uma linha defensiva do Corinthians que mais parecia os três patetas ali diante da bola, não sabia o que fazer diante da bola, e aí a coisa ficou muito fácil para o Palmeiras, que fez o gol. Por que o Silvinho colocou de novo o Gil para jogar? Por que ele resgata o Gil, que está numa fase realmente lamentável, horrorosa? Aí o Silvinho traz de novo, né, o Gil para a defesa do Corinthians. E o Gil hoje foi um dos piores em campo. Foi muito mal em campo o Gil. A linha defensiva do Palmeiras, do Corinthians, foi mal durante vários momentos da partida. E o pior, minha gente, é que o time adversário, que o Verdão, não entendeu isso. O Verdão não entendeu que poderia fazer muito mais gols no Corinthians, porque os defensores do Corinthians estavam completamente perdidos. Eram muitos espaços que eram cedidos para o Timão, para o Verdão, ali no setor defensivo do Corinthians. O Palmeiras não entendeu isso e preferiu fazer o quê? Recuar, praticar o jogo da mediocridade. O jogo da coragem para o Palmeiras naquele momento era entender inclusive a fragilidade do adversário, era continuar tentando fazer gols, jogando ali no ataque, né, tentando propor o jogo o tempo inteiro, né, e buscar fazer mais gols contra o Corinthians. Não, o que o Palmeiras fez? Recuou. O Palmeiras recuou, deu campo, deu coragem, deu encorajamento para uma equipe hoje que não consegue jogar diante de ninguém. O Corinthians não consegue fazer o seu jogo acontecer diante de nenhum adversário. O Corinthians jogou, meus amigos, o Corinthians jogou 3 partidas seguidas contra o Atlético Goianiense. O Corinthians não conseguiu fazer nenhum gol no Atlético Goianiense e fez o gol no Palmeiras. O Corinthians não conseguiu fazer nenhum gol no Atlético Goianiense em 3 partidas seguidas e fez um gol no Palmeiras. Né? Fez um gol impressionante. Por que fez o gol no Palmeiras? Porque o Palmeiras naquele momento estava se comportando como uma equipe que estava muito feliz com o resultado, né, que achava mesmo que a equipe adversária era muito perigosa, que o Corinthians era muito perigoso, né, que tinha que se defender demais mesmo, aí deu muito campo, e aí facilitou todo o trabalho do Corinthians. E aí também tem umas questões, tem uns jogadores do Palmeiras que já não respondem, e o Abel precisa explicar por que ele ainda opta tanto pelo Felipe Melo, que hoje fez mais um jogo realmente lamentável. Muito mal o Felipe Melo. Muito mal, prejudicando demais ali a saída do jogo. Lento, muito lento, pesado, não consegue mais. Ele pode ser um jogador importante para o Palmeiras, alguns torcedores podem gostar muito dele, Felipe Melo, mas ele já não é mais esse jogador competitivo para o Palmeiras. Quando a gente olha para o Palmeiras, a gente vê Mike. Gente, olha no que o Palmeiras está se transformando. Você, torcedor e torcedor do Palmeiras, olha no que o Palmeiras está se transformando. Olha para as linhas laterais do Palmeiras. Mike é de fato um jogador para uma equipe competitiva. Victor Luiz, no outro lado. Victor Luiz é um jogador hoje para um Palmeiras competitivo que pleiteia, por exemplo, ganhar grandes coisas no cenário do futebol brasileiro e no cenário do futebol sul-americano. Victor Luiz, gente, não é possível. Não é possível. E aí não é culpa só do Abel, né? Não é culpa só do técnico, né? Aí ele troca as substituições dele também, de novo, deixando a desejar o Abel também nas substituições.
Parece que o jogador que vem a campo não vem com uma orientação também para trazer alguma coisa de novo para o jogo. Não traz nada de novo. Então, algumas substituições são 6 por meia dúzia. Tira Mike, coloca quem? Marcos Rocha. Né? Então, essas alterações de sempre. O Breno Lopes, que virou um símbolo do jogador decisivo para o Abel, porque fez aquele gol na final, né, da Copa do Brasil. Ok, jogador importante. Né? Na verdade, na final da Copa contra o Santos, na Libertadores. Mas não é para tanto. Tem outros jogadores que poderiam receber mais oportunidades da parte do Abel e não acontece. Aí ele coloca quem? O Davidson para jogar. Se o Davidson está no banco, o Davidson vai entrar. É essa a questão. E qual é? O que está por trás da escolha do Davidson, gente? É a bola, sabe? É fazer o pivôzinho, é a bola longa, né? É o jogo aéreo, é aproveitar uma bola aérea e fazer um gol de cabeça. Ou seja, vamos trabalhar. Para que trabalhar o jogo, né? O jogo de associação ali no setor de ataque. Para que construir o jogo? Vamos tentar levantar a bola, vamos mandar a bola para a área, vamos colocar Davidson para jogar. É assim que funciona. Podem ter certeza. Em todos os jogos que o Davidson não for titular, evidentemente que ele pode até se tornar titular desse Palmeiras, ele vai entrar. Se o Palmeiras precisar fazer gols, o Davidson vai entrar em todos os jogos, como entrou hoje. Diante das fragilidades do Corinthians, o Palmeiras tinha obrigação de tentar buscar o segundo gol, mas se acovardou e não precisava fazer isso. A gente viu, a partir de um certo momento do segundo tempo, que o Palmeiras tinha condição de trabalhar ali à frente da área do Corinthians, mesmo sem treinamento para isso, mesmo sem muitas variações táticas, mesmo sem saber jogar de forma propositiva e ofensiva, né? Mesmo sem ter variações, porque até hoje a gente não viu também essas variações táticas criadas pelo Abel ali no setor de ataque. É claro que ele não tem os reforços dele, mas a gente também precisa colocar muita coisa na conta do técnico do Palmeiras. Quando o Palmeiras hoje recua muito depois que faz o gol daquela defesa muito frágil do Corinthians, isso é responsabilidade do Abel Ferreira. Não é responsabilidade dos dirigentes do Palmeiras que estão pecando demais, estão errando demais. Mas nesse caso, na postura da equipe hoje contra o Corinthians dentro de casa, o responsável pela equipe recuar, né, dar campo para o timão, né, e ficar praticando um jogo covarde é do Abel Ferreira. É preciso deixar isso claro, gente. Gostem vocês dele ou não gostem dele, mas hoje foi muita responsabilidade dele também, né? A prova de que dava para fazer esse trabalho mais ali perto da área do timão foi vista no segundo tempo, quando o Corinthians desistiu do jogo. Vamos ao Corinthians. O Corinthians, de certa forma, venceu essa partida aí, moralmente, né, gente? Porque em alguns momentos jogou muito mais que o Palmeiras, quando o Corinthians precisou propor o jogo, por incrível que pareça. O Corinthians conseguiu fazer isso de uma maneira muito mais interessante do que o Palmeiras. Dentre outras coisas, porque o Corinthians tem um jogador importante ali que o Palmeiras, neste momento, não tem nenhum. Né? O Cantilho conseguia, por exemplo, trabalhar muito bem o passe, né? Conseguia, por exemplo, acionar, dar um primeiro passe ali que funcionava muito bem. Quando a bola passava da linha do meio de campo, ia pro ataque. O Palmeiras não tem esse jogador, porque o Felipe Melo não é mais esse jogador. Alguém precisa colocar isso na cabeça do Abel. O Gabriel Menino estava no banco. Qual o problema com o Gabriel Menino? Ele é um volante. Ele sabe trabalhar de volante. Ele era um volante também, na base. Por que ele não joga? Entende? Então, o Corinthians conseguiu essa vantagem porque tinha um jogador, gente. E o outro no ataque, o Mosquito, que dá até dó do Mosquito às vezes, né? Puxando, qualificando o jogo ali no setor de ataque. Só isso. O Corinthians era o Mosquito ali, o Gabriel Mosquito ali no ataque, né? E o Canticho ali, porque o Luan também foi outro morto, né? O outro que também não conseguiu jogar muito bem. Mas o Corinthians venceu moralmente esse jogo, apesar de que poderia ter vencido. A mediocridade agora no Corinthians, essa mediocridade vem no segundo tempo, quando a equipe até tenta no começo, né, alguma coisa ali, mas depois a equipe praticamente recua também. Prova de que o Corinthians poderia fazer esse jogo de igual para igual com o Palmeiras foi o que aconteceu no primeiro tempo. Foi o que o Corinthians conseguiu no primeiro tempo fazer contra o Palmeiras. O Corinthians desiste desse jogo e recua também. Poderia, por exemplo, incomodar se o Corinthians vai para o campo de ataque e tenta fazer esse jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras Abel se plantaria completamente no seu setor de defesa, porque é o tal do jogo que o Abel gosta, é o tal do jogo que o Palmeiras gosta, o tal do jogo do contra-ataque. E a gente precisa pensar o mundo, gente, que o mundo do futebol, o futebol dentro de campo, não precisa ser só o jogo da velocidade, do contragolpe, daqueles caras espeitados ali no setor de ataque, né, de tentar apenas pregar armadilhas para o adversário, de proteger a defesa, esse medo de vencer. O futebol não precisa ser somente isso. Uma equipe qualificada como o Palmeiras, e os jogadores que o Palmeiras levou hoje a campo são muito mais qualificados do que os jogadores do Corinthians. Não dá nem pra comparar. Entende? Com todos os problemas que a gente vê, a vontade de não jogar de alguns deles, mesmo assim, é um elenco muito mais interessante do que o elenco do Corinthians.
né? Mas aí o que acontece? Se o Corinthians faz isso, o Palmeiras tem o seu jogo, né? O seu jogo do contragolpe e tal. De repente o Silvinho e o Corinthians ficou com medo disso. Mas deu para perceber no primeiro tempo que o Corinthians poderia fazer esse jogo, mas aí também desistiu disso. Por quê? Tá bom o empate tá muito bom. O importante aqui é não perder. O importante é não perdermos. E as alterações do Silvinho também sinalizaram que a preocupação dele era de fato não perder. Dá para entender? Dá para entender. Mas o jogo, Silvinho, mostrava que o Timão poderia vencer a partida. Não precisava prender a equipe no setor de defesa, dando campo para o Palmeiras e aí, inclusive, mostrando para o Palmeiras que a defesa do Corinthians é muito ruim. Porque o Palmeiras chegou ao segundo gol, impedido, claro, teve impedimento no lance, mas chegou, poderia ter sido gol do Palmeiras. Se não fosse o VAR, se não estivéssemos vivendo na era do VAR, teria sido gol do Palmeiras. E poderia, da mesma forma que acontecesse esse gol, poderia ter acontecido outro gol também. E de novo, na falha da defesa do Corinthians. De novo, o Gil não entendendo o que estava acontecendo, praticamente dando assistência para o gol do Palmeiras, né? Então, uma equipe sinalizou para a outra que ela podia jogar, né? E ela não quis em algum momento. A outra equipe também sinalizou que ela poderia jogar, explorar suas deficiências, e ela também não quis em outros momentos. Aí no final, claro que o Palmeiras tentou alguma coisa ali também, mas já de forma desordenada, né, sem entender o que está acontecendo. Mas os jogadores ali também estão numa nhaca muito grande. A equipe está perdendo o brilho, gente. O Corinthians hoje sai desse derby com um pouco mais de vida, digamos assim, né? Respirando um pouco mais um ar, né, mais feliz, digamos assim, né? Já o Palmeiras não, o Palmeiras pouco a pouco parece que está perdendo o brilho daquela equipe que foi campeão da Libertadores, foi campeão também da Copa do Brasil. Isso é muito em função dos dirigentes, já falei disso aqui no outro vídeo. Esculachei, falei muita coisa, muita gente não gostou, inclusive. Muita gente deu dislike, muita gente me criticou. Tudo bem, não tem problema, né? É muita responsabilidade do dirigente, de alguns jogadores também. Alguns não voltaram das férias, né? Mas também do Abel, gente. É necessário dizer, ele, independente dele não ter os reforços dele, ele precisa criar variações, precisa também nas situações em que o Palmeiras enfrentar uma equipe frágil, sobretudo defensivamente como o Corinthians, a equipe do Palmeiras precisa saber jogar, precisa saber propor um pouco mais o jogo. E não pode recuar, mesmo que não saiba propor, apenas indo para o campo de ataque, diante de uma equipe como a do Corinthians, por exemplo, daria para fazer gols, daria para ganhar. Mas ficar com aquele comportamento do primeiro tempo, aquilo foi vergonhoso, gente. Foi um comportamento vergonhoso do Palmeiras no primeiro tempo. Não é aceitável isso para a equipe tão importante como a do Palmeiras, gente. Então o derby ficou de bom tamanho para as duas equipes, porque na prática, gente, nenhuma das duas mereceu ganhar.